O PAICV considera que o Governo não tem dado ao setor privado a atenção que prometeu, sustentando a sua afirmação com indicadores internacionais. O maior partido da oposição criticou a concorrência desleal do Estado no acesso aos financiamentos. O PAICV apelou a medidas efetivas para tirar as empresas do sufoco e promover o desenvolvimento do setor privado e não se estribar em meras retóricas. O PAICV diz que, mais do que discursos, o Governo precisa agir para que, de facto, o setor privado assuma o seu verdadeiro papel de motor de crescimento económico para o desenvolvimento sustentável do país. É preciso que se crie efetivamente um ambiente favorável de negócios, reduzindo as burocracias e facilitando o acesso ao financiamento, assim como também é preciso que o setor privado tenha realmente acesso aos fatores de produção em condições favoráveis e concorrenciais para fomentar a competitividade das empresas e do país, diz o PAICV. O MPD prometeu colocar Cabo Verde no top 50 do ranking mundial do Doing Business, do Banco Mundial. E insiste que está a criar medidas assertivas de estímulo ao crédito à economia. A verdade, porém, é que o crédito à economia, que vinha crescendo em média em cerca de 3,9% ao longo dos últimos anos, que antecederam a crise, caiu drasticamente, sofrendo uma redução de 91,2% em 2020. Situação que resultou não só das incertezas para investir numa economia fortemente dependente do turismo, mas também de uma exagerada concorrência do governo no mercado financeiro. E são os dados do próprio Banco Mundial, referentes ao período de 2017 a 2021, que demonstram que o país tem piorado a sua posição no ranking mundial de Doing Business, saindo da posição 126 em 2016 para 137 em 2020, o que demonstra, segundo João Batista Pereira, que as medidas propaladas pelo governo não passam de retórica. Os anúncios do governo de adotar medidas para a retoma da economia, criação de estímulos ao empreendedorismo, dinamização do investimento privado de empresas endógenas e de investidores externos não têm passado de meros discursos de ocasião. Basta ver a forma como os operadores marítimos nacionais foram tratados no processo de concessão dos transportes marítimos. O PAICV defende a adoção de medidas de estímulo ao setor privado, com foco no acesso ao financiamento, à informação e ao mercado, assente num quadro de diálogo entre os setores público e privado. O PAICV defende ainda uma política de fomento empresarial transversal a todas as áreas e não apenas centrada no turismo, a internacionalização das empresas nacionais, integração das pequenas e médias empresas nas zonas económicas especiais, promoção das micro, pequenas e médias empresas e questiona quando chegam os fundos anunciados nos diferentes fora realizados dentro e fora do país. Está na mente de todos os cabo-verdianos o aparato governamental e a propaganda em torno de vários fóruns realizados, nomeadamente em França, no Dubai e mais recentemente na Ilha do Sal, em que o governo deu garantias de mobilização de avultados fundos para o benefício das empresas cabo-verdianas. Afinal, quando vão esses recursos chegar, Sr. Primeiro-Ministro? Parece que os gastos desses eventos têm sido maiores que os recursos mobilizados. E esses mesmos recursos poderiam e deveriam ser investidos para melhorar o desempenho das empresas cabo-verdianas. O PAICV remata dizendo que as empresas nacionais estão à beira do sufoco, com responsabilidades financeiras perante a banca, o fisco e a segurança social. Uma situação agravada com as dificuldades a nível dos transportes marítimos e aéreos, que não têm permitido a devida coesão social e territorial.